sobre o Bruno Henrique, né, sinceramente, assim, a atitude dele, todo mundo sabe que é lamentável, né? Uma atitude lamentável. Mas eu acho que ficar... Você vai defender? Não tem defesa. Só que eu acho que assim, ficar todo mundo, como ficou no caso do Jô, já ficou em outras oportunidades, julgando como se nunca tivesse cometido nenhum erro, julgando o cara. O que eu acho que tem que acontecer? A Conmebol chega, pune ele, pesado, o Santos chega, porque é a imagem do Santos que também é arranhada com esse tipo de atitude. Pune o Bruno Henrique. Agora eu acho que todo mundo chegar como se nunca tivesse cometido um erro e ficar julgando os outros como isso tem acontecido. Todo mundo quem, André? Não, e eu digo assim, de um modo geral, Mas, Vanderlei, você discorda? Não, eu tô falando, eu tô pegando até o exemplo do... Não. Todo mundo é uma expressão, Vanderlei, é uma expressão, mas boa parte, então, pra não falar todo mundo, boa parte, você pega, por exemplo, o Jô, que chegou a ser comparado com muitas coisas, assim, o caráter dele e tudo mais, então eu acho que, sinceramente, eu acho que isso não ajuda em nada, você chegar e falar, o Bruno Henrique é isso, não vale um centavo, é aquilo outro, sinceramente eu acho que muda pouca coisa, mas a punição pra cima dele, cometeu um erro, vai lá, Conmebol pune ele, o Santos pune ele, e aí ele vai aprender talvez, entendeu? Agora ficar apontando o dedo, ainda mais seres que não são perfeitos, parece que todo mundo é perfeito, ficar só apontando o erro pra todo mundo, como foi pro Jô, como tá sendo pro Bruno Henrique e como já foi pra outros atletas, não sei se é a solução, entendeu? Mas é só um ponto de vista. Não, e é respeitável. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você diz que todo mundo aponta o dedo, primeiro que hoje nós estamos vivendo num mundo globalizado, com as redes sociais, as pessoas opinam sobre tudo. O que acontece é que existem algumas opiniões mais fortes e que fogem, que entram nessa linha, chamaram o Jô de criminoso, essa coisa toda. Então, esse exagero... Muitas por sensacionalismo, não é porque querem solucionar nada, não. Querem buscar audiência, repercussão. Esse exagero é que merece ser, digamos assim, criticado, porque não concordo. O André deve estar colocando nessa linha. Agora, as pessoas assistem e ouvem um gesto como esse, elas se sentem à vontade ou impulsionadas a dar sua opinião. Se tivesse vencido, estava superado. Não tá. Desculpa. Não é isso. Que é isso, Beto? Acabou o problema. Se todo mundo na hora que assistiu isso e que ouviu, se sentiu incomodado com a cusparada do Bruno Henrique. Alguns fazem uma crítica que avançam passam do limite, mas a maioria ficou indignada com isso. A gente não pode aceitar. Esse negócio de que apontar dedo é muito relativo. Entendeu? Qual que é a solução, então? Qual que é a solução? É ficar 3 dias execrando o cara? É a punição, é isso que eu falei, a punição. Assim, claro que cada um tem seu estilo. Não, tudo bem, pune o cara. É isso que eu tô falando. Eu não tô aprovando, eu tô falando assim. Quem tem que punir é a Conmebol. Que fique 15 dias, André. Que fique 15 dias. Que fique 15 dias, André Ranieri, para com esse negócio. André, para com esse negócio de limitar a crítica. Não pode limitar a crítica. Cada um critica o que quiser o tempo todo. Se seguir nessa linha, aquilo que fizeram de picaretagem há 2 anos, você esquece, não vamos falar mais, ficar apontando o dedo. Não vamos limitar o tempo. Não vamos limitar o tempo. Cada um critica o tempo que quiser. Diga, Nilson. Não, eu tava falando da cusparada, tava falando de 3 dias, vamos ficar falando 3 dias. Não, cusparada é uma coisa tão ridícula que vai ficar marcado por décadas, não é 3 dias. Vai parar de falar, mas vai ficar marcado. Lembra a cusparada que o Neto deu no João Paulo Oliveira, não é isso? José Aparecido de Oliveira? Então isso aí vai ficar marcado na vida do Neto. Que se arrependeu, o cara se arrependeu, o Neto já pediu desculpas, é claro, sabe que foi uma coisa ridícula que ele fez. Então isso daí não é uma coisa que ele vai falar 3 dias, vai ficar marcado na carreira do cara por décadas. Então isso daí é uma ofensa gravíssima. É muito mais fácil você dar uma bofetada na cara de um cara do que dar uma cusparada. Você como atleta acho que acha a mesma coisa, né, Vampeta? E tem uma nota, viu, Nilson? Tem uma nota do 10 segundos, Vampeta. Tem uma nota do Bruno Henrique, é isso, Bruno Prado? A nota
nota, ele diz aqui ainda muito chateado com a eliminação, venho aqui pedir desculpas a todos pela minha atitude no jogo de ontem, aos meus companheiros, aos torcedores e principalmente ao jogador do Barcelona com quem me desentendi. No calor do momento do jogo, cometi um grande erro ao cuspir em um adversário e colega de profissão. Me arrependo e peço desculpas. Legal. Então, vamos fechar esse assunto. Tudo bem. O centroavante do Barcelona de Guayaquil, que foi expulso, que fez o gol, ele foi expulso e ele percebeu que ele se equivocou. Falou, o juiz errou. Ele ficou de joelhos, botou as duas mãos no rosto e disse que cagada, com perdão, é uma palavra que eu fiz. E ele foi embora se desculpando com a torcida, com os jogadores. Então, essa é uma atitude que deve ser levada em consideração. Se tivesse um destaque Motorola para ele. Para quem? Para esse menino do Barcelona de Guayaquil. Porque ele reconheceu que ele fez de maneira involuntária, digamos assim, até ele fez a jogada meio sem querer, foi atabalhoado e aí percebeu que não conseguiu, o árbitro viu e expulsou. Então há um contraponto interessante aí. Legal que esse garoto Bruno Henrique aí ele foi às redes sociais para se desculpar. Já tá valendo, viu, meu craque Nilson Santos? Em relação ao Bruno Henrique, realmente lamentável, tem sim que ser extremamente criticado, uma atitude absolutamente deplorável, lamentável, mas pelo menos já sentiu na pele a besteira, a burrada que fez e agora aí se desculpou. Que isso sirva aí de lição para ele aí ao longo da carreira.